Quando tudo parecia perdido, Deus disse: vai haver esperança ao Éden, antes cheio de harmonia, agora se enchia de silêncio e vergonha. Adão e Eva, os primeiros seres humanos, haviam transgredido a única ordem que Deus lhes deu: não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente, símbolo da astúcia de Satanás, conseguiu plantar dúvida e desconfiança no coração da mulher, e por um instante, tudo pareceu desmoronar. O pecado entrou no mundo, a comunhão com Deus foi quebrada, e a criação começou a experimentar as consequências da desobediência. No entanto, mesmo diante do caos, Deus não permaneceu em silêncio. Ele se dirigiu à serpente e fez uma declaração que ecoaria por toda a história da humanidade: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa foi a primeira promessa de esperança, a primeira profecia messiânica. Mesmo enquanto o homem caía, Deus já apontava para a redenção. O Senhor não apenas expôs o erro, mas anunciou a solução. Essa promessa é o fio dourado que atravessa toda a Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse. No meio da sentença, Deus introduziu a salvação. Quando tudo parecia perdido, o Criador declarou: ainda haverá vitória. A dor não seria a palavra final. Haveria um descendente. Haveria uma restauração. Haveria esperança. 2. A profecia que mudou tudo. Um descendente que esmagaria a serpente. Gênesis 3:15. É um versículo profundo, cheio de revelação e de poder. É conhecido por muitos estudiosos como o proto-evangelho, ou seja, o primeiro anúncio do evangelho. Deus não apenas amaldiçoou a serpente, ele revela que um conflito espiritual se desenrolaria entre dois grupos: a descendência da serpente e a descendência da mulher. O ápice dessa batalha viria com a chegada de um descendente específico. Ele pisaria a cabeça da serpente. Essa imagem é forte. Esmagar a cabeça simboliza vitória total, derrota definitiva. Já a serpente ferir o calcanhar representa o sofrimento que esse descendente enfrentaria, menos uma dor real, mas não mortal. Essa profecia nos aponta diretamente para Jesus. Ele é o descendente prometido. Na cruz, ele foi ferido, sofreu, sangrou, foi humilhado, mas através desse sofrimento, ele conquistou a vitória final sobre o pecado, a morte e o diabo. A cruz, que parecia um símbolo de derrota, tornou-se o trono da vitória eterna. E a ressurreição foi o selo de que a serpente teve, de fato, sua cabeça esmagada. Desde o Éden, Deus já estava escrevendo essa história. Não houve surpresa para ele. A queda não pegou o céu desprevenido. A redenção já estava planejada desde o início. O Cordeiro já estava preparado antes da fundação do mundo. E tudo começou com uma promessa no Gênesis 3. A esperança que não falha. Mesmo na queda, Deus falou de vitória. É impressionante perceber como Deus é fiel mesmo diante da infidelidade humana. Em vez de abandonar Adão e Eva à própria sorte, ele se aproxima. Em vez de destruir, ele promete restaurar. Esse é o coração do nosso Deus. Justiça e misericórdia caminhando lado a lado. Ele corrige, mas também consola. Ele confronta, mas também cobre. Após a queda, Deus não apenas fala da promessa, mas também sacrifica um animal para fazer túnicas e cobrir a nudez dos primeiros humanos. Esse ato simbólico já apontava para o sacrifício de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sangue seria necessário. Alguém inocente morreria no lugar do culpado. Gênesis 3:15 mostra que Deus nunca deixou de ter um plano. Ele sabia que a humanidade falharia. E mesmo assim, ele nos amou. Essa promessa é mais do que palavras. É um retrato do caráter de Deus. Ele é o Deus da segunda chance, o Deus que transforma maldição em bênção, queda em redenção
derrota em vitória. Essa promessa não era apenas para Adão e Eva, mas para todos nós. Quando tropeçamos, erramos ou caímos, podemos lembrar: existe uma promessa, existe um Redentor, existe uma esperança que não falha. Mesmo na queda, Deus já via a cruz. Mesmo no erro, Deus já via o sangue do Cordeiro nos purificando. 4. Uma promessa que percorre gerações. O descendente está a caminho. Desde Gênesis, toda a história bíblica passa a ser guiada pela expectativa desse descendente. Abraão recebeu a promessa de que em sua descendência todas as nações seriam abençoadas. Davi ouviu de Deus que um de seus descendentes reinaria para sempre. Os profetas falaram do Messias que viria. Nasceria de uma virgem, seria chamado Emanuel. Sofreria em nosso lugar e traria libertação aos cativos. Cada capítulo do Antigo Testamento ecoa a promessa de Gênesis 3:15, e quando finalmente Jesus nasce, os céus se abrem, os anjos cantam, os magos se ajoelham. Simeão diz: os meus olhos viram a tua salvação. A espera chegou ao fim. O descendente da mulher nasceu, e a serpente começou a tremer. Jesus viveu sem pecado, curou os enfermos, ensinou com autoridade, revelou o Pai e, finalmente, foi à cruz. Ali, a serpente pensou que havia vencido, mas foi justamente ali que a cabeça dela foi esmagada. Jesus triunfou sobre ela, despojou os principados e potestades e os expôs publicamente. A cruz foi a resposta à promessa de Gênesis. O que Deus disse no início se cumpriu em Cristo. E o mais lindo é saber que essa vitória também é nossa. Em Cristo, nós também esmagamos a serpente debaixo dos nossos pés. A esperança não morreu, ela se fez carne. 5. A promessa continua viva. A vitória para você hoje. Essa mensagem não é apenas sobre o passado. É também sobre o presente e o futuro. Gênesis 3:15 continua ecoando nos dias de hoje. Ainda enfrentamos lutas, tentações, ciladas do inimigo, mas temos uma certeza: o descendente venceu, e em Cristo, nós também venceremos. A promessa de esperança continua viva. Deus ainda fala de vitória. Mesmo quando você cai, Ele ainda cobre sua nudez com graça. Ele ainda te chama pelo nome e aponta o caminho da salvação. Você pode ter errado, mas ainda há um Redentor. Ainda há sangue que purifica. Ainda há uma cruz que salva. Ainda há um túmulo vazio. Por isso, levante a cabeça. Não importa o quão distante você esteja, há uma promessa que te alcança. Mesmo que tudo pareça perdido, Deus ainda está dizendo: eu enviei o descendente. Eu cumpri a promessa. Em Jesus, há redenção. A serpente tentou destruir a humanidade com o pecado, mas Deus destruiu o pecado com o seu Filho. Essa é a maior prova de amor que já existiu. Tudo começou em Gênesis 3:15. E hoje, você pode viver o cumprimento dessa promessa. Basta crer. Basta ser render. Porque mesmo na queda, Deus falou de vitória a menos. E essa vitória já tem um nome: Jesus Cristo.